seja, um contrato longo, mas eu acho até um contrato justo, porque 24 meses para um jogador de 32 anos eu acho ok. De fato, vai estremecer aí o futebol brasileiro. Eu, particularmente, fico muito feliz de ter dado essa notícia, porque, de fato, me deu um trabalho absurdo apurar essa informação. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, com notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos. Galera, eu preparei aqui 3 cortes aqui para vocês. O primeiro aqui da ESPN Brasil, do Grupo Dini, da ESPN aí, da Jovem Pan Esporte, com Vene Casagrande e companhia. Agora vamos aqui para as últimas notícias do Mengão, que amanhã enfrentará o Internacional aí no estádio do Maracanã, às 18 horas da tarde e 30 minutos. Meu Deus do céu. Minha vida, Tragédia. Continua o programa aí, por favor. Porra, o verbo que eu achei legal. Eu tô indo embora. Realmente, eu li aqui o que atingiu o meu limite. Sabe que eu fico preocupado? Atingiu o meu limite. Eu queria fazer uma pergunta sincera. É isso aí, ó, cara. Eu queria fazer uma pergunta sincera. Você quando manda essa assim, você acha realmente... Desculpa a técnica, você a acha luz aqui não é realmente, boa. pô, agora eu vou brilhar, ou você vai me provocar? Eu tenho um problema. Acho que é bom mesmo? Eu tenho alguns toques, né? Assim, eu tenho mania, assim, por exemplo, de listas e tal. E uma coisa que eu tenho um problema, quem me conhece, vocês já convivem comigo, quando alguém fala alguma palavra, alguma música aparece na minha cabeça. É mais forte do que eu, vem do subconsciente, mas você já entendeu? pensou em controlar, não? O pessoal sabe, na maquiagem, uma música bem legal aqui pra você, vem uma música na minha palavra, cabeça. assim, vem uma música na cabeça, entendeu? Eu também vi uma música na cabeça aqui pra você. Não, não fala não, melhor não. Canta depois do programa. É melhor não. É uma mulher que cantava. Vamos falar do Pedro. Tá. O Pedro, olha lá, fica aí do lugar que você gosta aí, o ladinho do Pedro. Aqui, Abraça ele aí, ó. Abraça aí. Agora que ele vai ficar desesperado. O pessoal vai ficar bravo com a luz. Olha o Pedro, nem o Pedro tá te aguentando hoje. O pessoal vai ficar bravo com a luz. Guarda essa imagem aí, o retrato do programa ali, ó lá, a panela lá e eu aqui sozinho, aqui do lado. Nossa, o pobre, oprimido, Rodrigo Bueno, injustiçado. Atenção O povo tá comigo, pelo menos. Diretores artísticos, até aí desculpa, mas eu vou ficar um vídeo, pouquinho aqui, tá? Desculpa aí todo mundo, mas eu vou ficar aqui um pouco. Pronto, fiquei. É o seguinte, me explica uma coisa. Elucido. Elucida aqui pra mim. O ano passado, o Pedrão aí... Rei da América 2022, voou com o atacante de Copa do Mundo. Voou com o Dorival. Gabigol saiu ali da posição dele, ajudou o Pedro. Gabigol deu assistência para o Pedro ir para a Copa do Mundo. Pedro brilhou, arrebentou. Gabriel pegou o carro e levou o Pedro até o aeroporto. Isso, levou até o aeroporto. Arrebentou. É o nome. Eu não via tantas propostas, não via nem propostas assim pro Pedro. Aí você matou a charada, né? Por que esse ano, com todo esse o pior ano do Pedro com a camisa do Flamengo, começou a aparecer um monte de proposta, rapaz? Então, William... Explica isso aí pra mim. Antes de qualquer coisa, a gente precisa explicar que proposta é diferente de sondagem. É isso. É diferente do empresário oferecer. Você tá começando a me explicar. É diferente do staff querer forçar uma coisa aqui e ali. É diferente de consulta. Proposta é quando o clube vira e fala: o Flamengo, eu tenho X milhões de euros aqui pra colocar na mesa. Vai ou não vai? Isso aí, pelo que se sabe, até agora não aconteceu. Agora, a partir do momento que o Pedro não fala a mesma língua da comissão técnica, não é utilizado, nem quando o jogo se desenha para pedir um atacante de um pouco mais de posicionamento de área, de arrastar a defesa, com as características dele, quando a partir disso ele não vai sendo utilizado, aí começa, porque o time do Zé Elias cogitou oferecer 25 milhões de euros. O outro time cogitou... Então, assim, é natural que haja um movimento de busca de quem trabalha com o Pedro por proposta, porque o mercado funciona assim, a proposta não chega porque o cara acordou e falou: ih, rapaz, hoje eu vou ligar pro Pedro. Não, você sinaliza ao mercado que o seu jogador está disponível. Então, tem um movimento aí do staff do Pedro de buscar algo que lhe seja mais interessante, porque o Pedro, de fato, não vive o momento mais feliz dele do Flamengo. E ele já passou por situações até um pouco mais complicadas. Você lembra daquela vez de veto à convocação? Ele teve que ficar. Olimpíada. Ele já foi muito resiliente em alguns momentos. Ele jogando bem tinha que ser banco. Só que agora tem algo maior, né? Tem algo de uma falta de entendimento com a comissão técnica. Tem gente dentro do elenco que não comprou o barulho do Pedro nos últimos episódios. Então,
há um Não movimento... tá legal o clima do Pedro com o elenco, é isso? A gente É precisa mesmo? mentir aqui, brigar com os fatos. Então há um movimento de uma busca para um novo cenário para o Pedro. Agora, tem também um movimento do Flamengo de que até o final do ano isso não vai acontecer, ou se quiser pagar multa, que não é barato. 50, né? Não, 60. E ultrapassa. Para dentro do Brasil é para mais 100 milhões de euros. Aí, ó. E para a Europa é isso. E ele não tem esse valor de mercado para a Europa. Então vai chover, sondagem, consulta, oferecimento. Mas por enquanto o Pedro está lá. Segue no Flamengo. E é assim que ele tem que ficar, Zé Elias? O Não. Pedro tem que procurar outro rumo? Eu já falei isso aqui. Claro que não depende só dele. O Flamengo tem que falar, não, eu aceito a proposta. Ou não aceito e pronto. Eu já falei isso aqui há um bom tempo. Eu acho que o Pedro, ano passado, teve condições de jogar. O Dorival, eu acho que o Pedro jogou muito por conta daquilo que aconteceu com o Bruno Henrique, provavelmente. Né? Lógico que depois ele arrebentou e mostrou o seu devido valor. Foi inclusive para a Copa do Mundo e tal. Mas dentro das circunstâncias, da situação que está sendo desenhada para ele, no próprio Flamengo, tem duas opções. Ou espera a saída do Sampaoli, porque me parece que Aí vem outro Sampaoli, treinador e vem com outro aproveita treinador o Pedro. E talvez possa aproveitar isso, o tem isso Pedro, também. porque a situação Flamengo tem que pensar nisso. quando teve a confusão de soco na cara, todas as confusões lá, eu não vou ficar voltando ao assunto de novo, a impressão que dava é que ele colocou essa situação, ou ele ou eu. Né? Depois de 16 dias o Sampaoli veio conversar comigo. Todo respeito, eu vou ficar esperando o treinador conversar comigo, eu vou mostrar para ele que ele tem que me colocar para jogar no treino, quando eu entrar 15, 10, 20 minutos, eu vou comer a bola, vou tentar fazer de tudo para mostrar para ele que ele está errado. Isso sim tem que ser a mentalidade e a forma de se comportar do Pedro. Como nós não estamos vendo que isso não acontece, eu confio muito nas informações que vêm do Pedro, porque ele tem fontes. Né? Tem as fontes, e fontes são as fontes confiáveis. A gente conversa. E se tem a fonte, fala a fonte. Olha Aí, ó, o outro pronto, aí. é isso. Eu chegaria para o Flamengo e, olha, se chegar uma oferta aí, por favor, facilite para eu sair. Para que eu possa sair. Fácil. Mas o Flamengo deveria facilitar e pegar menos dinheiro do que ele acha que tem que quando que eu falo pegar. facilitar assim, William, não às vezes tentar uma conversa melhor, às vezes flexibilizar o pagamento, ao invés de 2, 5. Porque as entendeu? propostas, Porque tem- as propostas tem para o algo. Pedro, Zé, as propostas para o Pedro, elas, pelo menos as que apareceram aí, são bem interessantes. Olha lá, que veio do mundo árabe, acho que 5 vezes mais o salário, né? do que ele Mas era só interessante pro Pedro. Então, é aí que eu quero chegar. As propostas são interessantes para o Pedro. Sim. Para o Flamengo, que para fora está cobrando... É 50 ou 60, o Pedro? Mas Se eu não me engano, o Pedro mais que isso nessa casa. E Pedro é uma multa reformou, maior né? para futebol nacional. Então, Pedro aí reformou. os caras estão chegando Renovou. com... Acho que o Benfica chegou com 18, não sei quem mais chegou com... O Mundo Árabe, ela chegou com 20, o Zenit chegou com 25, né? O Pedro renovou o contrato ou não? Depois da Renovou, Copa do Mundo? recente, Renovou, inclusive. Recente, acho que vai Ele até é um ativo, 2027. ele é um ativo do... Aí, para quem do quer Flamengo. 50, 60 e vem com 25, que é metade ou menos da metade... Mas o problema é o pior cego é aquele que não quer ver, né? É. Das duas partes. O momento do Pedro é o momento que ele vai ganhar, que você vai chegar um time e vai pagar 60 milhões. Não. Só para lembrar, Seria o 25 milhões de euros é mais do que o Flamengo pagou pelo Pedro, né? 25 milhões de euros é muita grana e você precisa entender que o mercado ele leva em conta uma série de coisas. O momento atual do Pedro, o que ele idade, fez lá, a idade. uma série de coisas. Então, assim, essa multa de 60 milhões ou 100 milhões, isso aí não vai chegar. Isso não Também vai acho, chegar. também acho. 40 milhões? Não vai chegar. Chegaria o ano passado. Jogador muito bem, rei da América e centroavante de seleção brasileira Copa do disputando a Mundo. Copa do Mundo. Você tem um outro preço. Agora, o que o Pedro fez nesse ano, pós-Copa do Mundo, para você falar assim, não, mantém ali, quero 40 milhões nele. Não fez nada. O Pedro, infelizmente, não conseguiu repetir o ano passado. Esse ano ele não está jogando bem. Mesmo nas partidas que ele jogou, ele não é mais o mesmo Pedro do ano passado. Então, assim, existe uma desvalorização. E aí é questão de você analisar. Eu tenho 26 anos. Qual a possibilidade do Pedro conseguir jogar de novo da mesma forma? Com o Sampaoli, está mais que provado que não. Sim. A não ser que mude, eu não sei. O Pedro muda a atitude, porque pelas informações que chegam para a gente, nos treinamentos também, o Pedro é uma das exigências e aquela questão de vamos lá, corre, me sinto pressionado. Sem bola. aquela coisa. Não, o treinador está lá e tem que exigir. Tá. Eu aprendi uma coisa, William. Tem um treinador chamado Paulão. Inclusive, ele falava o seguinte: se o treinador pega no teu pé uma vez, você fala, beleza. Se o treinador pega no teu pé 2 vezes, se ele pega no teu pé 3 vezes e a partir da 3ª vez ele não fala mais nada com você, é porque ele abriu mão da sua presença. Ele largou. Ele te largou. Então, assim,
Precisa ver o que o Pedro quer, mas se eu fosse o Flamengo, eu escutaria. Ô, Marcel, desculpa, você pediu o break, mas só um plazinho aqui do Bubu, para não passar batido aqui pelo assunto Pedro, tá bom? Você venderia o Pedro? Se venderia, por qual valor? Não venderia? Espera o São Paulo cair, quem sabe outro aproveita? Como é que é? Não, eu sou um cara que eu penso muito dinheiro, né? Então eu venderia. Eu sou sempre a favor da venda. O que você tá pouco inspirado hoje, hein? Então, eu tenho acho que uma vocação para ser empresário de jogador, empresário no futebol. Tá ganhando mais dinheiro do que eu adoro dinheiro, eu acho um barato ganhar dinheiro, eu adoro. Você não gosta, não? Eu não vivo em função dele, não fica refém. Não é que eu vivo em função, mas eu curto muito dinheiro, eu acho legal. É assim que ele comprou uma mansão dele. Então, assim, por exemplo, a gente mora num país, quase todos os jogadores vêm das classes mais baixas, menos favorecidas e tal. E o futebol e o esporte muitas vezes acaba, né, fazendo com que você possa mudar o teu nível social e tal, bacana. E eu defendo total. Eu lembro uma vez quando o Wagner Love estava na Série B e era um fenômeno do Palmeiras e foi vendido por $1 milhão. Na época era um absurdo, $1 milhão para a Rússia. E todo mundo, mas ele deve fazer, tá certo? Cara, tem que ir mesmo, cara. É a independência financeira e a vida dele. Então, assim, é duro você ficar pensando, né, muita gente assim, com o dinheiro dos outros, no bolso dos outros. Então, por exemplo, assim, como Flamengo, assim, é chato você ficar com alguém no teu grupo, no teu elenco, que está insatisfeito. Se não tem felicidade, amigão, aí é a brincadeira do dinheiro, mas é sério também. O Pedro não tá feliz, acho que as pessoas lá também já não estão mais felizes com ele, sabe? O clima não tá legal, entendeu? Então, acho que é melhor para todo mundo. O Flamengo pode ganhar um bom dinheiro, não vai ser o valor da multa, mas não é. A valor da multa é só para você impedir. Mas você aceita, você faz um ótimo negócio, o Flamengo pode se reinventar. Acho que o Flamengo já precisa mesmo se reinventar para a próxima temporada, fazer uma limpeza. Pega um bom dinheiro, reinveste, contrata outros jogadores, alivia um pouco ali a tensão do vestiário. Se o São Paulo vai ficar ou não, tanto faz. Então, eu venderia, entendeu? Na boa. E dinheiro é legal. Dinheiro não é tudo, mas é 100%. Cantou o mestre Falcão. Eu tenho uma dúvida antes do break. Você tá aqui pelo dinheiro ou pela alegria do programa, Bubu? Pelas duas coisas. Hoje eu posso dizer pelas duas coisas. Eu vou ser hipócrita, falar que eu não tô aqui pelo dinheiro. Eu tenho 2 filhinhos para criar, então eu venho aqui... Uma mansão agora para sustentar lá no Rio. A gente engole uns sarros, paga uns micos, assim, na TV. Leva umas broncas na mídia social, umas ofensas e tal. Faz parte do jogo. Mas faz parte porque eu tenho conta pra pagar. Tem boleto e tenho filhinho. Mas você também provoca, né? Mas Pereira, favorito. Eu tenho que admitir e aí agradecer a vocês que eu tenho me divertido muito nesse programa. Isso é bom. Perigo. Graças porque prioriza a Libertadores, não tem o goleiro Rocher, que esse tem jogado mesmo quando os reservas vão para campo, né? Porque ele está suspenso, então o que ele deve jogar, o cara não joga há quase 3 meses, né? Ele era titular, aí virou o John, depois contrataram o uruguaio e perdeu espaço. Parece que vai jogar Luiz Araújo dessa vez, né? Como titular. O São Paulo treinou aí com esse jogador, que já tem merecido aí uma oportunidade. Agora, a pergunta que não tem resposta é o que esperar do Flamengo, porque você nunca sabe qual vai ser o modo. É o modo banana, os caras vão jogar mais interessados, como vai ser? Você pega o último jogo com o Coritiba, o primeiro tempo foi bom, o segundo tempo foi um horror. É difícil saber qual a mobilização, qual o envolvimento que esse time vai ter para cada jogo. Assim, o Flamengo, na verdade, no mês de agosto ainda já empurra para o final da temporada, né? Tem a final com o São Paulo, o resto parece que eles vão empurrando com a barriga, joga do jeito que for, não tem muita preocupação, muito foco, não tem nada. É uma bagunça, né? É uma grande bagunça. E, ó, ao contrário do Vampeta, que quando não aparece é porque ele tá meio com caganeira, aí ele quer me evitar, eu vou ter que sair antes, hoje, tá? Vou ter que sair antes para um compromisso. O Pedrinho, com o seu brilhantismo... Cuidado, esses compromissos vai entrar pode ir e não botar mais, viu? Eu vou almoçar com o patrão! Que isso! Segura a bancada. Será que eu volto? Segura a bancada. Se eu não voltar, Mauro César estará de luto? Vamos lamentar aqui até... Vamos. Mauro César, provavelmente... Aí nós faremos o seguinte, o Bruno, nós vamos antecipar aquela festa, né? O Mauro César, eu tenho certeza que começaria um abaixo-assinado. Não aceitaremos isso. Fica pilhado. Passeata na Paulista. Uma grande mobilização. Eu ficarei em jejum aqui, né? Bota aquela barraquinha, fica aqui sem comer até ele voltar. Já vou chamar o Pedrinho. Bora. E aí eu vou aproveitar pra te perguntar. Pode entrar, Pedrinho? Pô, que beleza. Pois não. Aí, que beleza, hein? Aqui é assim, irmão. Aqui é ao vivo. Substituição ao vivo. Ao vivaço. Tá ali pé da zona de rebaixamento, tá ali Bahia, Santos, tá achatando tudo. Você falou aí do Internacional. Uma derrota do Inter, a depender do que faça Bahia e Santos na rodada, complica para todo mundo, né?
até pro próprio Corinthians mesmo, que está ali também muito perto, né? É o campeonato mais difícil dos últimos anos. Eu falo até mais difícil não para conquista, eu acho que é para cair. Porque vai ter muito time ali que não é SAF, time que estão se organizando, organizados e tudo, SAF, times que estão aí, o próprio Bahia, que é do grupo City, brigando para não cair. Né? E lá em cima na tabela, o Botafogo disparou, né? O Flamengo e o Atlético Mineiro e o próprio Palmeiras desgarrou, deixou o Botafogo, mas ainda há a possibilidade de ter 54 pontos em jogo. Né? São 18 rodadas. De repente, a gente não sabe, o Botafogo tropeçou na competição para o Goiás e para o Atlético Paranaense. Tá, tem o segundo todo ainda aí para ver o que se faz. Eu não largaria o Campeonato Brasileiro, não, faltando 18 rodadas. E por conta da eliminação vexatória para o Olímpia na Libertadores, o Flamengo terá 3 semanas cheias até o duelo contra o São Paulo pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil será decidida nos dias 17 e 24 de setembro. Até lá, o Flamengo só terá 3 jogos, sendo apenas 2 nas próximas 3 semanas por conta da data FIFA. Tem isso ainda, né? O Campeonato Brasileiro, né? O futebol vai parar por conta da data FIFA. Então vai enfrentar o Internacional no dia 26 de agosto, agora esse final de semana, o jogo que a gente está comentando. E o clássico com o Botafogo é um confronto direto já no dia 2 de setembro. E ainda vai ter o Atlético Paranaense no Maracanã no dia 13. Ô Mauro, é a sequência perfeita para o Flamengo diminuir, né, a vantagem do líder Botafogo. E só vai ter o Campeonato Brasileiro até lá, né? 3 jogos até a decisão da Copa do Brasil, Mauro. A grande dúvida é até que ponto o time estará realmente voltado para essa missão, né? Missão muito difícil, mas é o que eles deveriam estar se preocupando, único e exclusivamente com isso, né? Tentar livrar a temporada buscando aí uma recuperação pouco provável, mas que deve ser tentada, obviamente, né? Pelo Flamengo, pelo Palmeiras, pelos times pelo Grêmio, pelo Fluminense, que estão ali próximos, né? Próximos não, que não estão tão distantes como os outros, né? Todos estão longe do Botafogo. E o Botafogo, nos últimos jogos, foram 9 partidas com o técnico Bruno Lage, ele empatou 6 e venceu 3. Então o Botafogo tem empatado muito, claro, tem empates também pela Sul-Americana, tem empates também jogando com o time reserva nessa competição, mas também tem empates contra as reservas do São Paulo, contra as reservas do Internacional, venceu. Então o Botafogo jogou com reserva, mas também enfrentou times repletos de reservas, teve jogos com times mais fracos, caso do Coritiba, caso do rebaixamento, né? Quase perdeu para o Cruzeiro. Santos. Né? Quase perdeu para o Santos. Né? Foram 2 jogos em que o Santos chegou a fazer 2-0. O Cruzeiro massacrou o Botafogo, não conseguiu fazer o gol. Que, aliás, é um defeito do Cruzeiro, né? Perde muito gol. Agora contra o Corinthians foi de novo parecido, acabou cedendo um empate no final. Então, o Botafogo, ele dá alguns sinais de que vai deixando pontos pelo caminho e deixou. Nas 6 últimas rodadas do Brasileiro, deixou 6 pontos. Mas o Flamengo, ao contrário, permitiu que a vantagem aumentasse. E só quem tirou a desvantagem foi o Palmeiras. Mesmo assim, um pontinho só. Então, um pouco mudou. Então, a única maneira de você buscar uma recuperação é vencendo jogos em sequência, em casa e fora. Mas, para isso, tem que ter uma mobilização muito grande, uma dedicação muito grande, e a gente não sabe se existe isso, né? Inclusive, como discutimos aqui ontem, né? É a vida pessoal do jogador, tudo bem, problema de cada um. Mas uma grande festa acontecerá na quarta-feira, 2 dias antes, 3 dias antes, né? Do confronto de sábado, dia 2, não amanhã, mas o outro sábado, contra o Botafogo no estádio Newton Santos, em Engenhão, 9 da noite. Esse é um jogo-chave. Então, uma semana como essa, eu entendo que todos os jogadores, todo o departamento de futebol tinha que estar voltado para quê? Esse é o jogo mais importante, porque se o Flamengo vencer o Inter, o que ele tem que pensar? Temos que ganhar do Botafogo, porque ganhar do Botafogo lá fora, o Botafogo pode chegar invicto até lá, caso supere o Bahia, caso não perca para o Bahia, né, que é o jogo desse final de semana, domingo. É reduzir a diferença e o impacto que uma vitória no campo do Botafogo, onde ele venceu todos os seus jogos, teria. Mas para vencer lá tem que trabalhar muito, tem que treinar muito, tem que se concentrar. E o Flamengo vai ter festa, vai ter jogador comemorando, uma grande festa e tal. Mas já pensou o Botafogo deixa ponto? Já pensou o Flamengo ganha e o Botafogo deixa ponto pro Bahia? Pois é. Tem isso também, pode acontecer também. Pode acontecer. Então, assim, é o que eu falei, o Bruno Lage, o Botafogo, não é culpa do Bruno Lage, acho que é um ciclo natural, é impossível ficar ganhando o tempo todo. E em casa continua ganhando todos os jogos do Brasileiro. Mas são 9 jogos, 6 empates, né? E 3 empates são no Campeonato Brasileiro. Ou seja, 6 pontos ficaram pelo caminho, só que ninguém soube aproveitar. Agora, para reagir, o Flamengo tem que ter uma mobilização muito grande. Eu não sei se existe essa mobilização. De uma semana de treinos intensos, de preocupação, de concentração, discutir o jogo, falar do adversário. E o Botafogo joga no meio de semana na Argentina, contra a Defensa e Justiça, na quarta-feira.
Então o Botafogo tem uma viagem à Argentina, tem um jogo que deverá ser difícil, o jogo vai ser na cancha do Banfield, né? Porque o campo do Defensa é pequeno, não pode ter jogo nessa fase da Sul-Americana, então vai ser um outro estádio, mas deve ser um desafio difícil com essa equipe argentina, e o Flamengo tem a semana inteira livre. Mas o Flamengo tem uma festividade no meio também aí, que é muito justa, né? Comemoração. E até como você disse, né, Mauro, existe, né, a vida pessoal, mas também o bom senso, né, de que o Flamengo saiu da Libertadores, agora tem uma disputa muito importante, até pode comemorar o aniversário, mas... é a vida pessoal suplantar os compromissos profissionais. Eu entendo que um grupo de atletas, quando tem uma grande festa no meio de semana, antes de um jogo importante, eles estão colocando... Eles, todos que vão, não só o protagonista, o aniversariante, eles coloca-se a vida pessoal e a celebração, que pode ser em outra data, à frente do compromisso pessoal. Porque para ganhar do Botafogo, pode até fazer a festa e ganhar do Botafogo, não tem nada a ver, mas tem a ver, não vai ganhar do Botafogo sem fazer esforço, sem se concentrar. Eu acho que, mas isso aí é reflexo dos desmandos no futebol do Flamengo. O futebol do Flamengo hoje está uma bagunça sem precedentes. Não é sem precedentes, não. Lembra o Flamengo do passado em alguns momentos. E quando a gente fala em semana livre no Flamengo, nessa semana... Galera, do Zenit aí quer levar de qualquer jeito o Pedro aí. Pedro já alertou que não quer ficar no Flamengo e o Zenit aí pretende fazer uma nova proposta agora oficial no Flamengo. A primeira proposta girava em torno de 150 milhões de reais. Agora o time russo está disposto a pagar uma quantia superior a 200 milhões de reais na cotação atual para contar com um craque aí brasileiro aí de 27 anos. Então Pedro pode ser o próximo reforço aí do Zenit, saindo aí do Flamengo, visto que o jogador não está tendo aí muito tempo de jogo. Você vê que ele é titular, praticamente não está jogando, mesmo sendo artilheiro aí na edição 2023. Pedro tem 27 gols aí, se eu não me engano tem 7 assistências, e Gabigol tem 20 gols. Pedro, mesmo no banco de reserva, tem 7 gols a mais aí do que Gabigol, e mesmo assim o cara não consegue ganhar espaço aí com o Jorge Sampaoli na equipe. O Jorge Sampaoli não pretende contar com Pedro, pode entrar no segundo tempo, no finalzinho. Você vê que Pedro tá tendo 10, 15 minutos no máximo de jogo aí. No finalzinho, faltando 15, 10 minutos, ele entra ali para concluir a partida. Você vê claramente aí que Jorge Sampaoli não pretende contar com Pedro como titular. Depois daquela polêmica ali com o preparador físico ali, amigaço de Sampaoli, isso só veio diminuindo aí a minutagem de Pedro aí com São Paulo. Então ele já decidiu, não pretende mais atuar aí com a camisa do Flamengo, e agora só aguarda aí Zenit fechar com o Flamengo. Zenit e Pedro já está tudo acertado, praticamente tudo acertado. O jogador já gostou aí da proposta salarial que ele vai receber com a equipe russo, que lá é em euros, né? Então vai ganhar uma notinha. E lá com certeza ele vai ser titular absoluto no time. Ele ainda pretende aí vestir a camisa da seleção brasileira. A gente sabe que é difícil, que hoje a Rússia não está nem participando aí da Liga dos Campeões, né? Mas é melhor ele estar lá do que estar aqui no Flamengo e não estar nem jogando, nem atuando. Então o jogador já decidiu aí a sua saída do Flamengo.